Então, retomando aqui nossos estudos voltados para as noções elementares e mais básicas de morfologia, mas não menos importantes, parei falando, né, querendo falar para vocês a respeito da concordância. Nós já vimos 3 classes de palavras e agora nós vamos ver uma observação muito importante referente à concordância. O que seria concordância? O que seria concordar? O que acontece, turma? Quando nós temos, vou apresentar o exemplo aqui, os alunos sentem falta dos colegas. Observe esse exemplo aqui. Quando eu escrevo os alunos, aqui nós já temos uma regra de concordância implícita aqui. Significa que quando eu tenho o grupo dos nomes, quando eu tenho grupos que entre si eles estabelecem uma relação, eles precisam estar de uma forma harmônica interligados. Eles não podem se interligar, eles não podem se relacionar de uma forma aleatória. Quando eu falo os alunos, de forma prática, eu não posso, justamente por conta da concordância, eu não posso escrever os aluno. Os aluno. Isso justifica o motivo de nós não podermos escrever dentro de um contexto formal os aluno, tá? Aqui seria um grave erro. E aqui nós temos 2 erros. Um erro de concordância, né, a princípio, um erro de concordância. E nós temos aqui também um erro de coerência. Nós temos um erro de coerência textual, justamente por conta da concordância. Então, não pode nem passar pela sua cabeça, não pode nem passar pela sua cabeça escrever dessa forma, dentro de um contexto formal. Não estou julgando a questão da variação linguística. Se você, dependendo do contexto em que você esteja, você diz os alunos, os estudantes, os meninos, isso dentro da variação linguística, dentro do contexto de fala, dentro de uma situação de fala, isso pode ser muito mais possível de ser aceito do que você dizer da maneira padrão, da forma padronizada conforme a gramática. Então, eu estou alertando para você, para que você perceba que a língua portuguesa ela tem esses 2 caminhos. E eu tenho que apresentar a vocês estes 2 percursos. Então, num contexto de fala mais formal e num contexto de escrita também mais formal, é importante que você diga os alunos e que você também escreva os alunos para não incorrer nestes 2 erros. Isso é a concordância, quando eu coloco tanto um no plural como o outro no plural, ou também, possivelmente, quando eu escrevo o aluno, que também é possível, né? Que também é permitido, o aluno. Aqui, quando eu digo amigo, estou vendendo uma caixa de som zerada. Se eu colocasse umas, a palavra caixa que está vinculada, elas estão vinculadas, não poderia colocar umas caixas. Só posso escrever dentro de um contexto formal e de escrita formal umas caixas. Então, muito cuidado, porque às vezes a gente sabe disso, mas passa batido muitas vezes dentro do nosso contexto de escrita. Então, umas caixas ou uma caixa está correto. Diferente disso, nós temos ali um erro de concordância, certo? O que você precisa saber a respeito de concordância até então é isso, ok? Aqui, da mesma forma, estou vendendo 2 caixas, né? Só sinalizar aqui, estou vendendo 2 caixas. Eu não coloquei, se eu colocasse de 2, 3, 4, seria da mesma forma, o substantivo iria ter que concordar também no plural, né? Então, no caso, é a concordância em número. Se eu tenho 2, a palavra caixa, a gente já vai entender que é mais de uma caixa.
Então, por isso que nós temos ali, aqui, entre a palavra duas e a palavra caixas, uma relação de, uma relação de concordância entre as duas, certo? Então é isso que você precisa saber. E só formalizando aqui, o artigo estabelece com o substantivo, no caso aqui, esse, não esse, né, mas que aqui a gente já tem um numeral, mas na palavra umas nós temos o artigo, e caixas nós temos o substantivo. Então o que ele está dizendo aqui é que o artigo estabelece com o substantivo uma relação de concordância, de harmonia entre eles. De forma prática, se o substantivo estiver no singular, o artigo também deverá estar. Então é isso, tá? Concordância, o básico, a noção preliminar a respeito de concordância você já entendeu. O que virá depois serão basicamente as regras, né? Vai ser basicamente os regramentos, né? Serão os regramentos enfim, exceções e por aí vai. Mas você vai entender quando aparecer novamente para você algum tópico voltado para concordância, você já vai entender que é isso. E agora sim, vamos entrar falando sobre o pronome. Nós já falamos a respeito de 3 classes de palavras fundamentais também, que foi o substantivo, vimos sobre o adjetivo e vimos o artigo, o adjetivo e o artigo. Então vejamos o pronome. O pronome entra nesse mesmo grupo, tá? Ele pertence a esse mesmo grupo, ao grupo dos nomes. E é uma palavra que acompanha ou substitui uma expressão nominal. A expressão nominal a que me refiro, neste caso, é aquele que, no caso, seria um substantivo, tá? No caso, substantivo aqui. Então, o substantivo é que é acompanhado ou substituído por uma expressão nominal. E é interessante porque o adjetivo também acompanha o substantivo, mas substituir é uma característica necessariamente é muito mais própria de um pronome. Esse é o grande diferencial do pronome. É uma palavra que pode substituir um substantivo, tá? Que está a favor do nome. Por isso que é dito, é por isso que é por isso que nós dizemos pronome, porque está em prol do nome, está a favor do nome. Aqui nós temos a classificação que você já tem visto ao longo do ensino fundamental, pronomes pessoais, pronomes tônicos e átonos, né, oblíquos, tônicos e átonos, pronomes possessivos, demonstrativos, relativos, mas eu quero reforçar que talvez você não tenha visto sobre os pronomes relativos, e eu quero chamar a sua atenção para os pronomes relativos, tá? Para os pronomes relativos. Provavelmente nessa videoaula eu não vou falar tão especificamente do pronome relativo, né? Mas todas essas classificações, elas são muito válidas. Acredito que eu vou falar sobre o pronome relativo num outro momento. Por enquanto, só quero que você saiba que ele existe, que os pronomes relativos, eles existem. Essas classificações, eu também não vou cobrar de você esses pronomes pessoais, os pronomes oblíquos, não com essas classificações. Professora, significa que eu posso esquecer tudo isso? De forma nenhuma. Essas classificações continuam valendo, mas quero chamar a sua atenção para estes tipos. Logo depois eu vou mostrar para vocês essa tabela, só para vocês darem uma estudada, uma olhada. Nós temos esses 2 tipos que eu realmente quero chamar a sua atenção. Nós temos, então, o pronome substantivo e temos o pronome adjetivo. Agora, né, daqui para frente, o que eu quero é que você perceba a diferença desses 2 tipos, tanto o pronome substantivo como o pronome adjetivo.
o pronome substantivo, ele substitui, é o sub-sub mesmo, né? É a palavra que substitui o substantivo, né? Como uma forma de você associar. E o pronome adjetivo, ele se refere ao substantivo. O pronome adjetivo, ele não vai poder estar no lugar do substantivo. Ele só pode se referir e também, por vezes, acompanhar. Um exemplo aqui do pronome substantivo. A Selma, certeza que ela está morta. Vamos pensar nisso no sentido figurado da coisa, né? Então, nós temos a palavra Selma exercendo a função, sendo classificada como substantivo, e nós temos esta palavrinha aqui, que dentro daquela classificação mais clássica de pronomes pessoais, ela está listada lá. E ela aqui, ela se refere a Selma. Mas percebe que eu não escrevi novamente a Selma, certeza que Selma está morta. Não, eu utilizei a palavra ela. Então, ela, neste caso, está substituindo o substantivo, substitui. E quando nós temos um termo que substitui o substantivo, estamos diante de um pronome substantivo. Pronome substantivo. Agora, no exemplo de baixo, já temos uma diferença. O pronome adjetivo, ele se refere ao substantivo. Então, vai aparecer o substantivo. Por exemplo, fazia bastante sentido. Sentido exerce a classe, pertence à classificação de substantivo nesse exemplo. E bastante está se referindo, está vinculado a palavra sentido ao substantivo. Então, neste caso aqui, como nós já identificamos o substantivo, este pronome adjetivo, percebe que aqui ele é um pronome. Ele tanto é pronome como também é adjetivo. Então, quero chamar a sua atenção aqui, nesse caso, porque foi aquilo que eu iniciei na aula anterior. Aqui nós temos uma espécie de dupla classificação, não é isso? Ele tanto é pronome como também é adjetivo. Professora, como assim? Ele é um adjetivo porque ele está acompanhando, porque ele acompanha, porque ele se refere ao substantivo. Ele se refere, ele faz referência, ele, de certa forma, ele está modificando o seu entendimento, vixe Maria, se refere, deixa eu apagar aqui, se refere. Ele faz referência, ele se refere ao substantivo. E ele é um pronome porque ele está acompanhando, e ele também faz parte do quadro que eu vou mostrar para vocês sobre os pronomes indefinidos. Então, ele é um pronome indefinido. Então, como ele tem essas duas classificações, como ele encaixa, ele se enquadra nessas duas categorias, porque a gente pode entender que existe uma característica aqui, né, uma característica por parte do bastante atribuída a sentido e também por ele fazer parte do grupo dos pronomes, né, de uma lista de pronomes. Então é por isso que ele tem ele e também o pronome substantivo ele tem acumulado duas classes de palavras em termos, né? Porque porque ele não pode ser apenas substantivo. Ele não pode ser apenas adjetivo. É mais fácil ele ser apenas um pronome do que ele ser um substantivo, ou dele ser um pronome do que ser um adjetivo, percebe? Mas aqui, o que eu quero que você entenda é que nós temos um pronome, essa dupla classificação, pronome substantivo e pronome adjetivo. E aqui nós temos os pronomes indefinidos, peço que você dê uma lida, pause este vídeo neste momento aqui, para que você leia com atenção, atentamente, estes pronomes indefinidos. Nós temos aqui à esquerda da nossa tela, nós temos os pronomes variáveis e nós temos os pronomes invariáveis. Temos os pronomes invariáveis. E é curioso, porque eu falei que pronomes faz parte do grupo dos nomes e é um termo que varia, mas note o seguinte, existem algumas palavras
que não se flexionam, que elas não poderão se flexionar de forma alguma. Se você observar, você não vai poder colocar essas palavras da coluna da direita no plural. Por exemplo, alguém, não existe alguéms. Alguéms. Não existe. A gente não pode escrever alguéms. Nem todos. Se você conhece da estrutura, já é habituado, você não pode escrever todos. Né? Todos. Ou trens, alguscadas, maises, né? Ninguém, não tem como se flexionar, nem mesmo com relação ao gênero, tá? Então, dê uma olhadinha nesses pronomes aqui, os variáveis, né? Algum, alguns, alguma. Nós utilizamos muito esses pronomes indefinidos, utilizamos demais, tá? Então, é importante, vale muito a pena vocês darem uma conferida, olharem atentamente para esses pronomes indefinidos, que vira e mexe eles aparecem ali e pode ser objeto de prova futuramente. E vamos aqui a alguns exemplos. Ele está, para a gente poder fechar a ideia, né, essa ideia dos pronomes. Eu vou sublinhar para vocês aqui, marcar para vocês o pronome. Ele está com coronavírus. Ele aqui, percebe que ele faz parte do grupo dos pronomes. E se você observar ao longo dessa sentença, não tem nenhuma outra palavra que esteja exercendo a função, né, que esteja ali como, esteja classificado como substantivo. Então é ele que é o próprio substantivo. Mas ele se classifica como um pronome substantivo. Temos, portanto, um pronome substantivo porque substitui o substantivo. Pronome substantivo. O mundo parou, mas ele continuou trabalhando. Observe aqui, o mundo parou. O mundo parou, mas ele continuou trabalhando. O que a gente pode identificar aqui como que faz parte do grupo dos pronomes seria a palavra ele. E aqui ele também, aqui nesse trecho, nós não temos referências, né, não tem um pronome que esteja acompanhado por um substantivo. Então, a mesma coisa acontece, né, neste exemplo de cima. Nós temos um pronome que é né, que se torna, digamos assim, que assume a função de substantivo. Então, aqui nós também temos um pronome substantivo. Pronome substantivo. Porque ele não é o mundo, né? O mundo não continuou trabalhando. A não ser que, claro, né, estivéssemos num contexto, sei lá, essa frase estivesse no sentido conotativo e ele realmente estivesse se referindo a mundo. Aí nós poderíamos talvez ter mesmo assim seria um pronome substantivo, independente do contexto, não teria como, né? Porque esse trecho, nós temos aqui duas orações, por conta do verbo, né, da presença de dois verbos aqui. As cidades que decretaram lockdown estão na segunda onda do coronavírus. Quero chamar sua atenção aqui para um termo que costuma ser objeto de prova, que é essa palavrinha bem aqui, ó. Este que, ele é interessante, ele acaba fazendo, ele é um elemento coesivo. Ele estabelece coesão, conexão entre ideias, entre orações. Quando eu escrevo, utilizo a palavra que, ela faz referência imediata ao termo anterior, ao termo imediatamente anterior. Esse que é o mesmo que dizer as cidades, tá? Esse que se refere, né? Ele refere-se a cidades, a cidades. Acontece, queridos, que aqui nós temos uma junção, uma fusão de duas orações, de duas sentenças. Eu poderia ter escrito as cidades decretaram
lockdown. Eu poderia escrever assim, lockdown. Lockdown. E também poderia escrever a outra oração, outro trecho dessa sentença, que seria: as cidades estão na segunda onda do coronavírus, estão na segunda onda do coronavírus. Então percebe que aqui nós temos duas sentenças e elas se interligam por conta do uso deste conectivo. E ele está se referindo à cidade. Mas para que não haja essa repetição, que se tornaria muito maçante, nós utilizamos esses conectivos por diversas vezes, várias vezes, tá? Então, este termo, esta palavra exerce a função de pronome relativo. Eu vou falar dele mais vezes, né? Mas é o pronome relativo, porque estabelece uma relação com a ideia, com o termo imediatamente anterior, tá? Não é um termo distante, não. A palavra tem que estar coladinha com esse pronome relativo. Beleza? Seguindo então. Suas roupas ainda servem você? A palavra suas, então, está dentro daquele grupo de palavras que pertencem à classe dos pronomes. Mas observe que a palavra roupas é aquela que ela é a palavra que ela está acompanhando. Então, suas roupas. É diferente destes dois casos, porque eles estão representando o próprio substantivo. Aqui não, ele está acompanhando. Ele é um acompanhante do substantivo. Então, nestes casos, nós temos o que chamamos de pronome adjetivo. Pronome adjetivo. Pronome adjetivo. E aqui, neste outro exemplo, faz pouco sentido. Pouco aqui está vinculando, está voltado à palavra sentido. Está, de certa forma, modificando a palavra sentido, né? Pouco sentido. Se você olhar, também é um pronome daquela categoria dos pronomes indefinidos, né? E pouco, neste caso, também está acompanhando um substantivo. Então, nós temos, portanto, a classificação de um pronome adjetivo também, da mesma forma que o exemplo adjetivo do exemplo anterior. Adjetivo. E é isso que vocês precisam saber a respeito do pronome. Agora vamos ver o numeral para fecharmos aqui a nossa aula com chave de ouro. Numeral também é uma palavra variável. Também é uma palavra variável e também é bem simples, né? Numeral, que também faz parte do grupo dos nomes. Também é um grupo associado, uma palavra, uma classe de palavra associada ao substantivo, tá? O grupo dos nomes está associada ao substantivo igualmente, assim como todos os outros. E a grande característica dela é que o numeral vai quantificar ou ordenar o substantivo. Quantificar ou ordenar, deixa eu cortar isso aqui. Quantificar ou ordenar substantivo. Existem dois tipos, da mesma forma que nós temos, né, aquela classificação dos pronomes também serve para cá. Nós temos numeral substantivo e numeral adjetivo. Numeral substantivo substitui substantivo e numeral adjetivo refere-se ao substantivo. A ideia é a mesma. A diferença é que nós estamos aqui diante de numerais. Exemplos. Os dois homens famintos chegaram à fila da sopa. A primeira coisa que você precisa fazer, identificar o substantivo. Identificar o substantivo. Homens aqui faz parte da classe dos substantivos. E todos os outros estão vinculados a ele. Todos os outros aqui dentro desse primeiro grupo, né? E a palavra dois também. Mas nós temos aqui a presença de um
termo que está determinando o substantivo. Se eu colocasse mulheres, teria que ser as e não os. As, e aqui dois também teria que se modificar, seria as duas. E da mesma forma, famintos teria que ir para o feminino. As duas mulheres famintas. Então, percebe que tudo se modifica? Então, isso é sinal de que eles estão interligados, eles estão relacionados. Então, os, para a gente poder revisar, exerce a classificação, tem a classificação de artigo. Homens é o nosso substantivo, é o carro-chefe, é o cara. Famintos exerce também uma classificação de adjetivo. Adjetivo. E aqui, aquele que nós queremos, aquele que nós realmente queremos dar mais ênfase, né? Que seria a palavra dois. Dois aqui, percebe que ele está quantificando, está dando a quantidade de homens. Então, aqui, ele exerce uma função de numeral. 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 E é um numeral, que tipo de numeral seria esse? É um numeral adjetivo, tá? É um numeral adjetivo, porque ele está se referindo, acompanhando, está se referindo ao substantivo. Ele está vinculado ao substantivo, ele não está, neste caso, substituindo o substantivo. Agora, deixa eu ver, colocar um exemplo aqui para vocês. Um exemplo mais claro do que seria um numeral substantivo. Deixa eu ver. Maria e João. Maria e João estavam famintos. Estavam famintos. Ponto. Os dois, coloca aqui embaixo, os dois foram correndo para a fila da sopa. Devia ter colocado aqui embaixo, né? Peraí. Maria e João estavam famintos. Estavam famintos. Os dois foram correndo para a fila da sopa. Situação de miséria, né? Que assola boa parte da população brasileira depois desse tempo, desse período de pandemia. Muito triste essa situação que muitas famílias por aí afora estão vivendo, né? Então, temos esse exemplo aqui, queridos. Maria e João estavam famintos. Os dois foram correndo para a fila da sopa. Olha só, nós temos aqui um caso bem básico, bem clássico de a palavra os dois, nesse caso aqui, estão se referindo a Maria e João. Você consegue entender que existe uma referência aqui. Mas nós temos, em contrapartida, a palavra dois, e o que está valendo para a gente é o que está depois do ponto. Tá? Os dois foram correndo para a fila da sopa. Percebe que os dois, ele exerce não mais, aliás, ele além de ser um numeral, ele não vai deixar de ser um numeral, mas ele também está exercendo uma função de substantivo. Então, ele tem duas funções aqui, duas funções acumuladas, tanto a de numeral como a de substantivo. Então, nós estamos diante de um numeral, substantivo. Essa é a ideia.
numeral, substantivo. Certo? Então, é essa a ideia. Essa é a ideia. Né? Essa é a percepção que nós precisamos ter, de analisar, de perceber a quem ele está vinculado. Olhar o texto de uma forma horizontal, para você não cair em peguinhas, não perder questões de graça, e para que você também tenha uma compreensão, um nível de compreensão muito maior com relação a esses textos, certo? Então eu fico por aqui, ali já é um outro vídeo, os exercícios, eu fico por aqui nessa videoaula, peço que você assista as aulas anteriores para você não ficar perdido e qualquer dúvida pode entrar em contato comigo na plataforma. Forte abraço, até mais.